Ao final de uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo Bolsonaro no Senado, fez um apelo ao presidente da comissão, Davi Alcolumbre, para que marque a sabatina do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Fernando Bezerra elogiou o espírito demonstrado por Alcolumbre na sessão e solicitou que a data seja marcada, ao que Alcolumbre respondeu: "Vamos deixar o meu espírito para este entendimento. Para outros entendimentos vai ser outro dia." O senador Alessandro Vieira, então, cobrou resposta para a questão de ordem que apresentou anteriormente, quando questionou se havia algum motivo republicano para que Alcolumbre siga impedindo a sabatina do indicado pelo presidente. Sem responder à questão sobre os motivos, Alcolumbre afirmou que sua paciência não tem limites, ao que Vieira respondeu: "Espero que a vergonha também o seja." Após ambos os senadores exigirem respeito, Alcolumbre encerrou a sessão sem marcar a sabatina do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Assim está. De construiu uma decisão que uniu toda a Comissão de Constituição e Justiça. Eu não queria parecer inoportuno, mas queria apelar para esse espírito que Vossa Excelência hoje está possuído, de poder fazer uma indagação sobre a sabatina do nosso ministro André Mendonça. Vossa Excelência poderia definir a data para a apreciação da indicação do ministro André Mendonça. Esse é o apelo que lhe faço. Muito obrigado, senador Fernando. Vamos deixar o meu espírito para este entendimento. De outros entendimentos vai ser no outro dia. Senador Alessandro. Da mesma forma, senhor presidente Davi Alcolumbre, mas não na linha do nosso elegante líder do governo, eu lhe faço elegante. Fernando Bezerra tem vários defeitos, mas é um homem elegante. Não há como não repetir nos termos que lhe fiz a pergunta na sessão passada. O senhor tem condição de apontar um único motivo republicano para não fazer o agendamento de uma sabatina, senhor? Senador Alessandro, depois que Vossa Excelência se lançou candidato a presidente da República, Vossa Excelência começou com essas frases de efeito. Não, eu estou lhe cobrando como lhe cobro, não é de hoje. E não é de hoje. O senhor não tem capacidade de pegar esse microfone, senador, que a minha paciência, e dizer qual é o motivo que o senhor tem para não agendar uma sabatina. Sabemos. Fique tranquilo. Espero que a vergonha também seja. Fique tranquilo, senador. Vossa Excelência respeite um senador da República. Da mesma forma, respeito vai e vem. Eu lhe apresentei uma questão de ordem. Vossa o senhor não me respondeu. Está há alguns meses ofendendo, seja na presidência do Senado ou como senador da República. Eu peço para Vossa Excelência respeito a um colega senador. Nunca lhe desrespeitei. Peço a Vossa Excelência respeito à sua função como presidente. Repete em todas as reuniões falas de efeito para os veículos de comunicação depois que Vossa Excelência lançou a sua pré-campanha à presidente da República. Não, eu critico Vossa Excelência desde 2019. Que eu vou presidir esta comissão com seriedade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Bem, já que eu tenho um tempo extra, eu acredito que eu tenha falado a todos os veículos de imprensa, mas não falei sobre o tema aqui na tribuna. Então eu vou tocar num assunto delicado, mas que me parece da maior importância, que é o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Até acabei de ver uma postagem do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, fazendo uma defesa do ministro Fachin e dizendo que o ministro Fachin não pode ser atacado, não pode ser perseguido, se não concordaram com a decisão dele, que recorram. Obviamente, eu respeito, aliás, uma das pessoas que eu mais respeito e admiro é o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, com todo o trabalho, todo o serviço que prestou à nação, e ele tem, como qualquer outro cidadão, todo o direito de se manifestar, e se manifestou, defendendo o ministro Fachin, mas, respeitosamente, o ministro Fachin, obviamente, tem que ser respeitado como pessoa, não pode ser ofendido, não pode ser desacatado, não pode ser perseguido. Essa foi a palavra que o ministro Moro utilizou, né? Não admite que se persiga o ministro Fachin. Só que a gente tem que separar o que é ofensa, o que é ataque,
o que é perseguição do que é uma crítica justa, correta e até devida, né? Nós precisamos falar com todas as letras que a decisão do ministro Fachin foi tecnicamente, juridicamente equivocada, que é uma decisão inaceitável à luz do direito, né? E eu quero deixar muito claro que esse meu parecer, vamos dizer assim, não tem nada a ver com o fato dessa decisão do ministro Fachin estar relacionada à pessoa do ex-presidente Lula. Todo mundo sabe da oposição que eu fiz e faço ao PT, todo mundo sabe que eu apoiei e apoio o trabalho da Lava Jato, não escondo isso de ninguém, mas as críticas que fiz e faço à decisão, não à pessoa, a decisão do ministro Fachin, elas são críticas corretas, são críticas necessárias, e muito me admira que o ministro Moro saia em defesa, né, ainda que de maneira indireta, dessa decisão, porque essa decisão aniquilou grande parte do trabalho dele nos últimos 5 anos, né? Em sede de embargos de declaração são um recurso, né, criado, na verdade, a gente fala são porque é embargos, né, mas é um recurso só. É um tipo de recurso que foi criado para ser oposto quando existe uma dúvida sobre uma sentença, sobre um acórdão, quando o juiz na sentença deixou de falar sobre um ponto do processo, quando no acórdão, né, o desembargador relator entrou em contradição. Então, os embargos de declaração são um recurso muito específico, sabe? Se vocês fizerem, se os senhores fizerem um levantamento da jurisprudência em todos os tribunais da nação, vocês vão ler que embargos de declaração não têm efeitos infringentes. O que significa isso aí? Você não pode interpor embargos de declaração para modificar o mérito de uma decisão. No caso da decisão do ministro Fachin, por incrível que possa parecer, ao julgar embargos de declaração, ele anulou integralmente 4 processos. Ou seja, não é que ele alterou uma decisão, não é que ele mudou uma sentença ou um acórdão, ele anulou 4 processos. Com o argumento de que o juiz Sérgio Moro não seria competente para presidir os processos que foram movidos contra o ex-presidente Lula. O ponto é o seguinte: além desse tipo de decisão jamais poder ser dada em embargos de declaração, além de um embargo de declaração não poder atingir 4 processos inteiros, o fato é o seguinte: essa tese da incompetência do juiz Sérgio Moro foi levantada pela defesa do ex-presidente desde o primeiro momento. Foram quantas petições, quantos recursos, quantos habeas corpus, quantas entrevistas, quantas coletivas que os advogados do ex-presidente Lula deram, levantando que o ex-ministro, que o juiz Sérgio Moro seria incompetente, por ser do Paraná, para julgar o ex-presidente Lula. Esse argumento foi analisado pelo próprio juiz Sérgio Moro, foi analisado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, foi analisado pelo STJ e, pasmem, foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal inúmeras vezes. Quem não se lembra dos dias inteiros de debates em torno de habeas corpus impetrados em benefício do ex-presidente Lula? Como é que pode um ministro que foi e é presidente da Lava Jato no Supremo dar uma decisão declarando o principal juiz da operação incompetente 4 anos depois dele próprio ser relator? 5 anos depois da operação se iniciar. Como é que pode? Quer dizer, então, que esse ministro não viu o que ele julgou antes? Quer dizer, então, que esse ministro não sabia
ou ele errou por 4 anos, ou ele errou no dia que ele anulou os 4 processos. Então, é impossível, né, que um cidadão olhe para essa situação e não se intrigue. Se esse cidadão for formado em direito, né, tiver atuação na área do direito, sobretudo a área penal, que é o meu caso, ele não tem direito de ficar calado. Então, nós vamos sim continuar criticando não a pessoa do ministro, mas a decisão, que foi uma decisão processualmente equivocada, tecnicamente equivocada, e sob o ponto de vista da racionalidade e da lógica, equivocada. Porque se ele tivesse tido contato com esse caso pela primeira vez, ele até poderia dizer, nossa, entendo que é incompetente, mas são 5 anos que ele tem contato com esses processos como julgador, 4 anos como relator, porque ele herdou esses processos do falecido ministro Theory. Para além das críticas justas na seara do direito, existe uma crítica referente ao impacto que uma decisão dessa natureza tem na sociedade brasileira e tem no mundo. Na sociedade brasileira, uma decisão dessa gera descrença na justiça. Porque quer dizer, então, que todos esses magistrados, todos esses procuradores, todos esses policiais, todas essas decisões não valeram nada? Numa canetada se mata tudo? Olha a falta de crença na justiça que uma situação dessa gera. E a desconfiança internacional, que já não é pouca. A Operação Lava Jato ficou internacionalmente conhecida, até filme foi feito. Agora se invertem os papéis. Um ex-presidente que tinha sido condenado por atos de corrupção, por lavagem de dinheiro, por desvios, agora é uma pessoa que sofreu uma grande injustiça. O juiz que foi colocado como herói da luta contra a corrupção, de repente vira um criminoso. Quem é que respeita um país desse? Quem é que internacionalmente respeita um país em que o ministro, que avalizou toda a existência de uma operação por 5 anos, de repente dá uma decisão dizendo que estava tudo errado, eu estava errado. Então, gente, é sério o que aconteceu, foi sério, é sério porque ainda está em vigor, e qualquer cidadão brasileiro não só pode, como deve, obviamente de maneira educada, de maneira ponderada, e com todo respeito ao juiz Sérgio Moro, desta vez, eu acho que ele se equivocou. Espero que o recurso interposto pela Procuradoria-Geral da República seja provido para que nós possamos confiar na justiça, para que o país resgate um pouco da respeitabilidade internacional, porque a nossa situação internacionalmente está difícil. É isso, agora sim, não falo mais por hoje,